Fortaleza. A mãe contou no interrogatório que foi uma festa no apartamento do ficante. Em certo momento, ela percebeu que havia algo de errado com a filha e acreditou apenas que ela estivesse engasgada. Assim que viu Helena desmaiada, a mãe levou a criança ao hospital. Quando a equipe médica constatou a morte e indícios compatíveis com violência sexual, o ficante da mulher e o primo dele foram levados à delegacia. O homem, a princípio, tinha sido apontado como padrasto da criança. Segundo relatos, ambos apresentavam sinais de embriaguez no momento da prisão. Ainda há suspeita de que a bebê tenha sido asfixiada, mas a Polícia Civil do Ceará, que investiga o caso, aguarda o resultado dos laudos periciais. O tio de Helena também prestou depoimento, mas os detalhes não foram revelados. A Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente informou que os depoimentos serão fundamentais para reconstruir a dinâmica dos fatos e esclarecer a participação de cada. Olha, nós vamos voltar a falar do caso da pequena Helena, de 10 meses, que morreu ontem em um apartamento aqui no bairro Dionísio Torres. Amanhã de hoje, a bebê foi enterrada. A cerimônia fúnebre aconteceu em Caucaia e foi restrita a familiares e amigos que estavam consternados e revoltados, com tudo isso. Natan Carcará tem mais informações. Põe aqui, na tela. O momento é de muita dor e também de muita tristeza no último adeus da bebezinha de 10 meses que foi encontrada morta em um apartamento na área nobre de Fortaleza. O velório está acontecendo aqui no município de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, e nesse momento a gente acompanha nas imagens exclusivas de Marcos Dantas a saída do veículo da funerária. Olha só, a gente consegue observar aqui a movimentação, inclusive alguns moradores aqui do município de Caucaia que também estão acompanhando esse momento muito triste, esse momento de último adeus à pequena de 10 meses que morreu em consequência de uma situação extremamente violenta. Por conta da revolta popular, também a polícia militar veio aqui, está aqui no local para poder garantir a segurança das pessoas que aqui estão, inclusive da mãe da bebezinha de 10 meses que estava acompanhando a cerimônia fúnebre. Eu tentei contato com o pai da pequena, ele disse que está muito abalado e jamais tem... Cara, o pai, né, cara? O pai do bebê. É foda, cara. É por isso que eu falo, cara. Os casamentos, sou machista, mas é verdade, cara. Os casamentos de antigamente. O casamento, na verdade, ele não. O casamento começou a errar quando ele começou a ser por amor. O maior erro do ser humano é essa coisa de amor, de paixão. Isso aí é o maior erro. Casamento, ele sempre foi um negócio de famílias, coisa séria. Ou seja, para passar riqueza para uma outra, para garantir a riqueza da família, porque a mulher, digamos que a mulher é de uma família, né, que tem várias posses e tal. E aí, o que acontece? O pai morreu, né? Ela não tem irmãos, homem, então essa mulher tem que ter um marido, né? Era assim antigamente, para tomar conta, porque a mulher sozinha naquela época ia acabar sendo roubada, né? Ou trato de família, né? O cara chegava, olha, tem minha filha, você tem seu filho, nossas famílias são respeitadas, né? Eu acredito que a união das nossas famílias vai gerar bom rendimento para todos nós. Então vamos... Cara, e hoje em dia não, cara. Hoje em dia o cara vai pro pagodinho, né? Mexe a bunda, mete a madeira, nasce o bebê, aí depois talvez vai casar. E nem precisa mais, né? Já concebeu o ato carnal, né? Não teve aquela preparação, né? Não, você vai estar reservada, né, minha filha? Você vai casar com um homem distinto, se guarde, né? E o menino, mesma coisa. E é isso aí, cara. É a famosa Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Agora imagina o pai. Aí beleza, teve, né, a menina e tal. Bom, a mulher, o casal, né? Se a menina tem 10 meses, cara, e eles já não estão mais juntos, o pai e a mãe,
Então dá pra ver o nível de relação que eles tiveram, né? Agora imagina, cara, você fez um filho com a mulher, tá em casa tranquilo, e aí começa a ver na televisão que abusaram sexualmente da sua menina, do seu bebezinho, de 10 meses, e mataram ela. É porque você vai abusar uma criança. Não é nem criança, cara. 10 meses, é bebê. É bebê. É o ser mais fofo que existe na crosta terrestre, cara. Porque os traços do bebê, ele é feito para gerar na gente uma... como é que dá o nome? Para despertar o hormônio, né? O hormônio da bondade, o hormônio da compaixão. Você olha para um bebê, desde que você não seja um louco, pô, você quer pegar no colo, você quer sorrir, você quer tratar bem, né? Você quer ter afeto por aquele bebê. Você tem afeto automaticamente, né? A produção hormonal, ela dispara. A natureza é sábia. Agora o cara olha um bebezinho de 10 meses, cara, e consegue ter a perversidade de abusar, cara, de ter prazer sexual. Cara, pena de morte pra um cara desse, pra esses dois camaradas, é pouco. Pouco. 10 meses tem a bebê. Na minha opinião, eles deveriam ser torturados 23 horas por dia durante 10 meses. Mas tortura de verdade. Descansar só uma hora de descanso, né, para lavar, cuidar das feridas e tal, e continuar a tortura. Porque um ser humano desse, ele não merece nem a morte, cara. Ele merece viver em penitência. Viver sofrendo, sentindo dor física. Maldito. Condições de se posicionar diante de Agora de uma a tristeza do pai, cara. Imagina a revolta, a loucura que esse cara deve estar agora. Isso se ele é um pai que ainda teve amor à criança, né? situação extremamente delicada. Nesse momento, a Polícia Militar vai acompanhar o cortejo até a região metropolitana de Fortaleza, um cemitério que fica bem na margem da rodovia 4º Anel Viário. Um momento de muita dor, um momento de muita tensão. O ônibus da funerária está posicionado um pouco mais à frente. O corpo da bebezinha já foi colocado dentro do veículo funerário e as pessoas estão muito revoltadas com tudo isso, porque é algo que realmente gerou uma revolta em quem mora aqui no local. A senhora está muito emocionada em decorrência da situação tão triste. A senhora conhecia a pequena? Olha só, essa senhora, ela se emociona muito porque ela conhecia a pequena que infelizmente morreu em decorrência dessa situação tão trágica. Muita gente emocionada, não é para menos. Dezenas de pessoas acompanharam essa cerimônia fúnebre. A expectativa é que a polícia possa evoluir com as investigações no sentido de montar esse verdadeiro quebra-cabeça. O órgão de segurança pública... Não tem quebra-cabeça não, meu amigo. É para quebrar a cabeça do maldito. Por meio de nota que a possibilidade inicial, de fato, ficou confirmada. Vocês conheciam a Helena? Não, só o pai dela. Só o pai dela. Agora foi algo que pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo, Agora a mulher vai pra festa, cara. É uma vagabunda, né, cara? Vai pra festa, a casa cheia de macho, ele leva a bebezinha, cara. Cara, a partir do momento que você tem uma criança, cara, acabou essa porra de festa, meu irmão. Acabou, maldita. É casa, meu irmão. É casa. Quem quer casa é casa. Desgraçada, cara. Cara, essa história tá muito mal contada, cara. Porque não é possível, cara. Essa mulher... Tá muito estranha essa história, cara. Que ela na casa do cara, do ficante, que não é nem namorado. Ficante, pra quem não sabe, né? É aquele sexo casual. É quando você tem uma pessoa pra fazer sexo casual. Esporadicamente. Que não é seu namorado. Agora você imagina, cara, a mulher leva o bebezinho pra casa desse cara, pra festa onde tem bebida, cigarro, droga, e deixa lá, entrega ele a bebê aos leões. Essa história tá mal contada, cara.
Foi assim, uma tragédia grande, né? O pai dela também é aqui de Calcaia? É, mora aqui na casa de Jurema aqui. Ele estava trabalhando na hora que tudo aconteceu, a senhora sabe? Sei, eu não sei como foi que aconteceu. A senhora chegou a assistir a cerimônia, entrou lá? Entrei lá, a mãe dela tava desesperada. A mãe dela foi aquela que saiu de cadeira de roda. Foi, aquela mesmo. A senhora conhece ela também? Conheço de vista, né? Eu conhecia mais o pai da criança, mas ela não conhecia muito não. O pai da criança é uma pessoa super tranquila, a gente observa. Conhecia ele aqui, todo mundo conhecia ele na Jurema. Mas ela, assim, conhecia só de vista, né? Que ela andava com ele, mas ela mesmo assim conhecia não. Eles eram separados. Parece que tava. Eu nem sei te dizer direito. Qual foi o cenário que a senhora encontrou lá dentro do... Desespero, né? Muito desespero da mãe, da avó, todo mundo desesperado. Pelo fato que aconteceu, né? Porque isso foi um armário. Eu vejo que a senhora tá com os olhos cheios de lágrimas, porque... Não tinha como se emocionar, não, lá dentro. Ver aquele anjinho dentro do caixão ali, Meu Deus. sem ação de nada, né? Muito triste. Tanto o pai quanto a mãe, eles estavam separados e a pequena de 10 anos estava na tutela da mãe, estava sob os cuidados da mãe. E a mãe teria ido com a filha até um apartamento na área nobre de Fortaleza e, infelizmente, a tragédia aconteceu. A pequena de 10 anos foi vítima de estupro de vulnerável. Infelizmente, a situação em que ela foi encontrada foi em uma situação muito delicada e a gente reforça em dizer que a Secretaria da Segurança Pública, por meio de nota, disse que ela foi vítima de estupro de vulnerável. 2 pessoas presas nesse momento. Você que é mãe, solteira, casada, enrolada, namorando, com ódio da vida, seja lá o que for, jamais, escute o que eu vou te falar, jamais exponha seus filhos. Você tá falando, mas não adianta nada, cara. Depois dos anos 80, cara, acabou o respeito, acabou essa coisa, cara. As pessoas estão preocupadas, não tem mais. Você não pode educar o filho, não pode bater. Se o moleque rouba, faz alguma coisa, você não pode dar um cacete nele. Se você gritar com a criança, você vai presa. Então, essas crianças que foram tratadas com dengue, hoje são adultos de 25, 30 anos aí. Em um ambiente onde estavam ingerindo bebida alcoólica, colocou a bebê para dormir na mesma cama em que ela estava com um homem. Maldita. Que, segundo informações, olha só. Cara, é muita perversidade. Mano. Ela havia conhecido há pouco tempo. Esse homem poderia estar com ela uma vida inteira. Ela não poderia colocar essa bebê ao lado dele. Se estivesse sóbrio, embriagado, drogado, independente da situação. Mães, não exponham os... Ela não deveria botar, não. Ela não deveria estar lá. Ela não deveria estar lá. Na casa de um cara pra fuder, pra fazer sexo e levar a filha. É foda. Filhos de vocês, pessoas próximas, pessoas que deveriam cuidar, cara, salvação. Porque, sinceramente... É revoltante, cara. É muito revoltante, mano. É muito revoltante. O caso da bebê Helena, de apenas 10 meses, morta em Fortaleza, ganhou mais um capítulo dramático. O pai da criança, identificado apenas como Almeida, contestou as declarações da mãe, Isabelle Rodrigues, afirmando que ela está mentindo e clamando por justiça. Em publicações nas redes sociais, o pai desabafou, dizendo que além da dor da perda da filha, está sendo impedido de ver o outro filho do casal. Ele afirmou que a mãe e o tio da bebê deveriam estar presos. Mais cedo, em entrevista exclusiva concedida à TV Cidade, afiliada da Rede Record, Isabelle apresentou sua versão, negando que tivesse bebido na noite da tragédia e afirmando que dormiu com a filha nos braços. A morte ocorreu em um apartamento no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. A Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente trata o caso preliminarmente como suspeita de estupro de vulnerável, seguido de morte. 2 homens que estavam no apartamento são os principais investigados.
enquanto a polícia aguarda os laudos da perícia forense para Cara, confirmar a causa da morte. É muita maldade, cara. É muita maldade. A gente volta a falar sobre um caso que tomou repercussão nacional. A morte da pequena Helena, de apenas 10 meses. E é com ele, na De comunicação. A Isabelle, mãe o que é que irresponsável, você lembra maldita. daquele dia? O que aconteceu antes de você Eu chegar não tô engolindo no essa mulher, residencial? cara. Estávamos a família toda comemorando o aniversário do meu avô e do meu tio. E lá a gente veio pra minha casa. When she cry, she lie. Quando ela chora, ela mente. When she cry, she lie. Quando chora, quando esse tipo de mulher chora, ela mente. Não tô, cara, o erro já começou ela levar bebê pra casa de um cara que ela tá metendo, tá fudendo. A famosa pica amiga. Porra, cara, como é que faz isso, mano? Não, eu fico imaginando, cara, assim, comparando com a minha mãe, como é que essas mães modernas são, cara? Jamais passa pela minha cabeça eu pegar a imagem, a lembrança da minha mãe e colocar numa situação dessa, cara. Minha mãe deve ter tido os casos dela e tal, mas, cara, eu nunca vi nada. Eu nunca nem desconfiei, nem cheguei pé, nem nada. Entendeu? O que eu tive foi padrastos, mas era tudo oficializado, cara. Era tudo bonitinho e tal. Cara, é outra época. É realmente outra época. O Brasil com essa modernidade, com essa palhaçada, cara. Quando você encosta o chicote, o diabo ele encosta em você. Então você tem que repreender o mal. A lei da vara, a lei da palmada, ela tem que voltar, não tem jeito. É um tipo de mulher que foi criada assim, ó. Foi criada assim, ó. Ela só tá reproduzindo a criação que ela teve. Tá muito estranha essa Onde eu história, só é muito tomei umas estranha, cara. Muito cervejas, estranha. mas eu tava sem consciência de lá chamar a gente pra ir pra casa esse do choro Raí, forçado onde não esse tá- menino era primo de um amigo de infância do meu irmão. E eu, o meu irmão, a minha cunhada, o primo dele e o Levi, que era muito amigo de infância. Chegando lá, eles começaram a beber, a gente foi jogar banco imobiliário. Eu, o meu irmão e o Raí. Jogamos banco imobiliário com a minha filha no colo, a minha filha bem, a minha filha viva, com saúde. Quando ela dormiu, a gente foi para um outro quarto, que um dos quartos tinha ar-condicionado e o outro não prestava. No quarto que o ar-condicionado estava prestando, estava eu, o meu irmão e ela deitados na cama. E a minha cunhada foi se deitar no outro quarto que não estava prestando ar. Foi quando meu irmão disse assim: Rebeca, vem para esse quarto, para tu não ficar só aí. Aí foi quando ela veio, não tinha como dormir nós quatro na cama. Eu peguei, armei uma rede debaixo do ar-condicionado que estava funcionando. Só que aí a minha filha começou a tossir muito, muito, porque o ar estava totalmente na cara dela. Quando ela começou a tossir, eu peguei ela, fui dar peito a ela lá na sala, né? Quando eu dei peito a ela, que ela dormiu, eu fui pro outro quarto, me deitei com ela, coloquei ela debaixo do meu bracinho dormindo. Eu lembro como se fosse Estranho, hoje. eu não confio, Quando eu cara. escutei o Levi vindo, quando Eu ele não vinha consigo chegando engolir na essa porta, eu disse história. assim: Levi, me dá um pouquinho Não consigo, mano. Levi, tu corre, ele saiu eu e ele no elevador com ela no colo. Quando eu olhei, aí tava descendo nas escadas, sei lá de onde foi que ele veio. Ele correu junto comigo porque o portão não abria, porque o portão só abria com a facial. Ele colocou a facial dele e saiu correndo comigo. Quando a gente chegou por trás, aí tinha os corpos de bombeiro. Mas o que foi que houve? Eu disse: eu não sei, a minha filha estava deitada, eu acho que ela tá sufocada, o menino estava em cima dela. Aí foi quando eles tentaram reanimar ela, fazer massagem cardíaca nela. E lá ele disse: a gente vai pro hospital o mais rápido possível. Eu entendendo Como é que é essa história? Mas o que foi que houve? Eu disse no colo. Quando eu olhei, aí tava descendo nas escadas, sei lá de onde foi que ele veio. Ele correu junto comigo porque o portão não abria, porque o portão só abria com a facial. Ele colocou a facial dele e saiu correndo comigo.
Quando a gente chegou por trás, aí tinha os corpos de bombeiro. Mas o que foi que houve? Eu disse, eu não sei, a minha filha estava deitada, eu acho que ela está sufocada, o menino estava em cima dela. Aí foi quando eles tentaram reanimar ela, fazer massagem cardíaca nela. E lá ele disse, a gente vai pro hospital o mais rápido possível. Eu entrei dentro da viatura e a gente foi pro hospital. Chegou lá, os médicos tentaram reanimar ela, mas disseram, mãezinha, infelizmente, não conseguimos salvar a tua filha. O Cara, peso que dessa responsabilidade. história. Olha só, olha só esse bebezinho aqui, cara. Cara, na moral, o cara pode estar, sei lá, cara, bêbado e tal. Como é que você vai fazer mal a uma criança dessa, cara? Que tipo de animal tem prazer sexual numa criança, cara? Uma criança não, num bebê. Não é nem criança, cara. Criança já é depois de 2 anos, né? 2, 3 anos. Um bebê, cara. Cara, essa história tá muito mal contada. Tá muito estranha essa história. Tá muito estranho. Que gerou uma revolta popular muito grande é que a pequena Helena ela teria sido vítima de estupro. Segundo informações do órgão de segurança pública, a Secretaria da Segurança disse que a equipe médica do hospital onde ela recebeu o primeiro atendimento disse que ela teria sido vítima de um estupro. Foi o que a médica falou para mim. Essa informação a médica falou para você após a constatação ela não do óbito? Ela não confirmou que a minha filha tinha sido estuprada. Ela falou, mãezinha, tem uma abertura no ânus da sua filha. Puta com que um pouco pariu. de sangue. A gente não pode dizer que isso é um estupro, porque só quem pode dizer é o IML. A gente tem que aguardar o IML. São até 5 dias, eu não sei quanto tempo o IML vai dar essa resposta. Ela deu uma suspeita. Cara, é Porque maldito. quando eu vi a minha filha, ela só estava feita cocô, eu não vi sangue, eu não vi nada dela, nada. Entendeu? Então a médica, quando me chegou para falar isso, eu não imaginei, eu não acredito, como eu não estou acreditando até hoje que tenha sido isso. Eu só vou acreditar quando o IML soltar a verdadeira, puta, o que aconteceu com a minha filha, porque eu não sei. Como é que tá sendo desses dias para cá para explicar para os Eu irmãos não- da Helena que essa situação Eu aconteceu? não consigo. Eu não consigo explicar, eu não consigo. Eu tô dormindo e acordo à base de remédio. Eu não consigo ficar acordada. Ela penetrou Ver a o ânus imagem da da minha menina, filha cara. na minha frente e não poder fazer Filha da nada, puta. não poder trazer ela de volta. Eu não consigo ficar acordada, eu não demônio. consigo. Eu tô sempre à base de remédio, porque não dá pra acreditar. Não dá pra me conformar nessa dor, não dá. Não dá pra me conformar. Ela era a única filha que eu tinha, eu só tenho 3 filhos homens. E eu sempre sonhei ser mãe de menina, até o último dia. Porque você minha leva pra filha, porra. Ela já é um milagre, ela nasceu morta. Ela nasceu morta e Deus ressuscitou ela. Só que quando eu desci, eu lembrei. É muito estranha essa história, cara. O que é que você recorda daquela manhã? Quem é Eu estava dormindo com Foi um irmão inônimo dela. profundo. Estavam no local, estava no apartamento, na noite, Helena, a bebezinha de 10 meses e irmão de Isabelle. Ele estava no apartamento na noite em que eles chegaram no local e ele também foi acordado em consequência dos gritos da mãe ao encontrar a filha desacordada. O que é que você recorda daquela manhã? Eu estava dormindo com minha esposa e de repente escutei o grito dela: Irmão, irmão, minha filha, irmão, mataram minha filha. E eu me levantei. Quando eu me levantei, que eu vi ela não tinha reação. E eu peguei ela nos braços e já desci imediatamente correndo. Só que quando eu desci, eu lembrei que eu não tinha pegado a chave do carro para levar ela ao hospital. Foi na hora que eu voltei. Quando eu voltei, eu estava tão sem o que fazer, sem reação, que eu não esqueci novamente a chave do carro e desci. Quando desci, eu já fui para os bombeiros, que ela já estava nos bombeiros fazendo os primeiros socorros. E os bombeiros botaram na viatura e já foi para o hospital. Helena foi socorrida quando ela foi encontrada desacordada. No atendimento na unidade de saúde particular, a médica que a atendeu disse que havia
um determinado sangramento na parte íntima da criança. E naquele momento, de fato, a médica disse que poderia ser um crime de violência sexual. Quando eu cheguei, até então eu não sabia. Eu não sabia. Quando eu cheguei no hospital, o que o médico falou, ela foi em óbito. Foi que eu me fiquei desesperado. E o policial já estava lá falando que eu, infelizmente, teria que ir com ele para a delegacia. E eu, sem problemas, em um momento eu recusei, eu fui direto com ele. Só que quando chegou lá, a gente foi pro apartamento novamente. E aí, quando eu cheguei no apartamento, o Raí já não estava no apartamento. E eu mandei uma mensagem para ele pelo telefone. Liguei, cadê tu? Cadê tu? Foi que ele me respondeu, oi, tu tá onde? Eu falei, rapaz, eu tô aqui com os policiais. Aí ele só botou uma frase, me f***. E só que eu não sabia, não entendi o porquê que ele falou isso. Se foi porque o acidente foi na casa dele, se porque aconteceu na cama que ele mora, não consegui entender. E é então que eu falei, tu tá onde? Ele, cara, eu tô no posto, estou indo pra aí. O Levi vai ser preso, né? Ou eu vou ser preso também, por ser o dono da casa. Aí eu só venho pra cá que é melhor. Ele veio andando. Quando ele veio andando, o policial já pegaram ele e botaram na viatura. E eu sem entender o porquê. E quando o policial, cadê o outro? Cadê o outro? Eu falei, tá lá em cima. O Levi, no caso. O Levi. Quando eu peguei o controle pra abrir o portão, a gente subiu. Quando eu cheguei lá, do jeito que o Levi ficou, que minha irmã tinha tirado ele pela manhã, ele ficou do mesmo jeito. Foi aí que os policiais demoraram muito pra acordar ele. Mais de quase 35 minutos pra ele se levantar. E ele sem entender nada. E os policiais... O cara doidão, cara. Meteu o pau na menina, no bebê, mano. Que filho da puta, cara. Cara, esse cara tem que sofrer muito. Eu espero que na cadeia a rapaziada que tá lá dê aquela massagem diária. Que, cara, eu tô... Porra, me deu até... Eu não sei, fiquei sem reação agora aqui. Eu tô aqui sentado aqui, cara, mas... Baixou até minha pressão, cara. Eu não tinha visto esse relato do abuso, né? De como foi o abuso. Contando coisas. Até que então, eu falei pra ele que minha sobrinha tinha falecido. E quando eu desci do apartamento, que ele botou no camburão da polícia militar, foi que o policial me chamou. E aí perguntou o que aconteceu. E eu expliquei tudo. Foi que ele disse, cara, não foi um acidente. Tem um laudo médico, abuso sexual. Foi que eu enlouqueci. Eu não tava bebendo, eu não bebi. Minha irmã também na hora não bebeu. E eles ficaram bebendo entre si. Raí e Levi. E a gente conversando, e eles bebendo. Foi que começamos a pegar o banco imobiliário e jogar. E começamos a jogar. Foi na hora que, não, tá bom, tô cansado, vamos dormir. Foi na hora que eu falei pra minha irmã, tá bom, vamos dormir. E foi isso que aconteceu. Muita gente julgando ela, muita gente julgando a gente, sem saber o que realmente aconteceu. Porque minha irmã não é uma pessoa ruim, minha irmã não é uma mãe ruim. Minha irmã, como ela falou, onde minha sobrinha tava, ela tava. Onde ela tava, minha sobrinha tava. E eu sou testemunha disso. Eu conheço minha irmã, conheço o coração dela. Não tem culpa. É uma coisa muito, muito difícil, uma dor muito... Não sei o que falar. Eu mesmo tava com a informação errada. Pelas notícias que eu vi, né, estavam dizendo que ela tava ela foi pra festa, pra casa desse cara, que tinha um amigo lá, que o cara é ficante dela. E ela tava lá e tomando cachaça também, doidona, e botou a bebê na cama pra dormir com o cara. É isso que as notícias estavam passando. Então até eu fui meio enganado. E o rapaz, eu tô sentindo firmeza no papo dele. Da mãe, não muito, mas nele eu tô confiando. E é realmente estranho, porque ele também tava lá. Ele é o irmão, ele é o tio da bebê. Então ele tava lá. Né? Tava ele, a mulher dele. Vamos acabar de ver isso aqui. Porque eu que fiz tudo, eu que vi minha sobrinha a última vez falecida. Eu que fui na minha com esse seu corpo. Eu sei que minha irmã não tem culpa de nada. Eu não tenho culpa. E vai pagar. Vão pagar. Somente isso que eu tenho pra dizer.
Os depoimentos exclusivos são impressionantes. Vai matar ele. Acompanhamos a fala Depois. de Isabelle, mãe da pequena Helena, de 10 meses, e também do tio, do Vitor, que acordou esses aí naquela vão manhã morrer, cara. com os gritos de pedidos de ajuda da irmã. É importante a gente destacar que a ocorrência segue sendo acompanhada pela delegacia especializada, no caso, a DECECA, Delegacia de Combate à Exploração à Criança e Adolescente. A mãe relatou que naquela manhã, quando acordou, ela percebeu que a filha estava por baixo do Levi, amigo do Raí, dono do apartamento. Quando ela percebeu a situação, saiu desesperada. E a partir daquele momento, aquele imóvel foi palco de um verdadeiro cenário de terror que impactou a vida demônio, né, rapaz? De milhões de pessoas em consequência. É o demônio mesmo, né, cara? Esse aqui é Que desgraça. o lugar mais amaldiçoado do Brasil. Foi no terceiro andar do prédio Melbourne, número 2561, aqui em Fortaleza, um bairro nobre, que o crime mais asqueroso e bizarro do nosso país aconteceu. Aqui, uma menina de 10 meses de idade foi estuprada e depois asfixiada pelo namorado e o amigo da mãe dela. A mãe dela achou por bem levar ela numa festa com 10 meses, junto com esse seu novo namorado. E esse namorado, e veja, sem nenhuma razão aparente, sem nenhuma questão econômica, nada por trás. Não há explicação, isso aqui não é uma favela, isso aqui é um bairro nobre. Esse homem resolveu estuprar essa criança e depois matá-la. Como alguém que formula política pública, eu não tenho nem explicação para dar, eu fico apenas atônito. Isto aqui é apenas a presença do demônio, é a maldade pura e simples na Terra. Uma pessoa movida por isso acabou com a vida desse bebê. Eu sei que eu não tenho explicação e eu acho que nunca encontraremos explicação para uma coisa dessas, mas eu posso propor soluções. Veja, um homem desses, se preso e condenado, e ele será, vai passar talvez 8, 10 anos na cadeia. Logo mais ele tá solto. Foi o que aconteceu com o menino Henry Borel, vítima, ele também, da maldade pura e simples dos seus pais. A sua mãe não vai pagar nenhum preço por ter participado, direto ou indiretamente, da sua própria morte. Esses caras têm grana, eles têm advogados, já eles vão ter um bom comportamento e vão conseguir uma saidinha, uma progressão. Já essa menina de 10 meses é esquecida. O que o país tem que fazer com um homem desses? Eu, como pré-candidato à presidência, posso falar. O Estado brasileiro, se quiser fazer justiça, precisa eliminar da existência um homem desse. Um homem desse precisa ter pena de morte, ele precisa morrer. Se não morto, não porque é cruel, mas porque é ainda mais cruel, talvez, mantê-lo vivo, pena de prisão perpétua. Para isso eu vou precisar de uma Assembleia Constituinte originária. Eu vou precisar alterar totalmente a nossa Constituição. E talvez seja isso que nós precisamos fazer. Precisamos de uma Constituição que faça com que o Estado brasileiro faça justiça. Que se o Estado brasileiro é incapaz de proteger uma menina de 10 meses ou fazer injustiça no nome dela, por que esse Estado tem que existir? Por que essa Constituição tem que existir? Um presidente que se leva a sério tem que olhar para o terceiro andar do edifício Melbourne, número 2561, e olhar para essa criança, olhar para essa maldade e propor alterações profundas no Brasil que existe hoje. O Brasil da impunidade vai permitir a existência de homens maus, homens profundamente terríveis como ele. Se você quer essa vingança, por favor, pense no que eu estou falando. Meu nome é Renan Santos. É necessário a vingança do Estado. Justiça. O que o que deveria ser a justiça? Nada mais do que a vingança da vítima. Vamos reabilitar. Cara, não existe reabilitar. O cara tem que pagar. Ele tem que sofrer. Maldito. Ele tem que sofrer muito. Muito. E depois ser eliminado. Mas esse lance no Brasil é complicado. É um país corrupto, um país de canalhas, com a cultura de merda. O que pode acontecer também, vão matar muitos inocentes, né? Porque no Brasil, quantos casos já tivemos aí de pessoas que ficaram 20, 30 anos presas sendo inocentes? E o que está mais acontecendo no Brasil agora são falsas acusações, né? Hoje em dia mesmo uma mulher, no Brasil, você chama ela para ficar na sua casa, deixa as coisas lá, você sai para trabalhar, ela liga para a polícia e fala, olha, eu acho que eu fui, né, violada, eu acho. Eu dormi com ele, eu falei não sei o quê, conta uma historinha, aí o cara é afastado da própria casa. Então um país que não é sério, cara, é muito difícil você... ter esse aspecto aí da pena de morte. Aí o candidato aí tá falando que vai fazer
vai acontecer, mas vamos ver, Brasil, democracia, cara, não funciona. Democracia não funciona. Porque sempre vão. O problema da democracia é que sempre vão tentar cuidar do mais fraco. E o Brasil, ele tem a cultura, e principalmente muitas mulheres, elas têm muita emoção, elas têm pena de bandido. Né? Quando vê um bandido sofrendo, né? Eu ia falar um humano sofrendo, porque bandido não é humano. Né? Um bandido nesses parâmetros aí, da bebê. Não é humano. Elas tendem a cuidar, igual na Itália, tinha um cara, semana passada, eu vi uma reportagem na TV italiana, um africano, refugiado, devia estar com problema psicológico ou é muito tarado. O cara botou a madeira pra fora no meio da praia e começou a acariciar a madeira, porque aqui na Europa as mulheres fazem topless, né? Ou então fica peladona, pegando sol na praia. E o cara se masturbando ali na frente de todo mundo, criança na frente e tal. Aí a galera chegou, na Itália, a Itália ainda é melhor que a Alemanha, que ainda tem macho ainda, né? Resolveram dar uma massagem, os italianos deram uma massagem no cara. Cara, 3 mulheres italianas chegaram, se botaram na frente dos caras que estavam batendo no africano, né? Que estava cometendo esse ato libidinoso. E defenderam o cara. Não, vocês não podem fazer isso, não é legal, não sei o quê. Então, muitas vezes, as mulheres com a razão emocional muito elevada, né? Tendem a salvar pessoas que deveriam sofrer, né, que são esses criminosos. Sou pré-candidato à presidência da República. Cara, isso aí é situação Ficar terrível. revoltado, sabe? Sentir aquele sentimento de revolta pelo vídeo. A gente costuma dizer que aqui no Brasil, crime compensa. A sensação de impunidade no Brasil é tão grande que a gente fala que o crime compensa. Pois é, ele subiu de estágio. Além de compensar, ele recompensa. O cara mata a mulher e ele tá recebendo por isso 20 mil reais ainda. Sabe quem tá pagando? Eu, você, dinheiro público que paga isso. O cara recebeu uma aposentadoria em 7 dias. A aposentadoria recorde. Ah, mas ele tinha direito do ano passado. Foda-se! O cara matou a mulher. Ele conseguiu uma aposentadoria de 20 mil reais. Brasil, Enquanto isso, a criança órfã só saiu a pensão agora depois de muita pressão pública. E aí agora chuta o valor. Sabe quanto que é a pensão da menina? R$2.500. O cara mata a mãe e ganha 20 mil por mês. A filha, a órfã, vítima, que vai agora viver com isso o resto da vida, ganha uma pensão de 2.500. Mano, o Brasil, o crime recompensa. Que justiça é essa? É um lixo! O Brasil é um lixo! Direitos humanos, direitos do caralho, mano. O cara tirou quando... Democracia não funciona, quando cara. você tira a vida de uma pessoa, automaticamente seus direitos tinham que ser anulados. Você não tem, você tira... Democracia são para povos democráticos. Que com o passar das eras, né? Porque você pensa que o europeu sempre foi assim, educadinho? Não. Foram bárbaros, foram miseráveis, assassinos, mas eles aprenderam, tiveram muito tempo para aprender, né? O europeu, ele é o que é hoje por uma evolução. Eram descarados, safados, promíscuos, mas, né, foram evoluindo. Como foram evoluindo? Com a dor. Pragas, guerras, torturas, maldições. E uma das poucas que tive, a última que teve foi o do Bigode, né? Do Partido do Bigode. Né? Que foi a última loucura. Mas o europeu é assim. No Brasil não, o Brasil tá na fase ainda inicial da parada. Entendeu? Por isso que não tem jeito, cara. Só que o Brasil tá na fase inicial, mas o mundo continua. Né? Estamos na época atual. Mas o Brasil, como povo, identidade. O brasileiro não consegue nem se identificar como povo, assim. Por sermos miscigenados, né? Você. Por exemplo, aqui na Alemanha. O alemão, ele é loiro de olho azul.
certo? Então, todo alemão, quando ele vê um cara loiro de olho azul, ele identifica como um dos seus. É sua raça, né? O africano, né? Os países que tem no continente africano, né? Todo negro que vê o outro negro, todo preto que vê outro preto, se identifica, esse aqui é africano, é o meu semelhante. Na Ásia, na Tailândia, né? Na China. Agora o Brasil não, cara. Essa aí eu falo é a maldição da miscigenação. Por quê? Porque no país onde você tem várias raças e misturas, você não cria aquele sentimento de unidade, né? No aspecto as pessoas não entendem. Você vê o cara branco no Brasil, ele vê um mendigo preto, negro na rua, ele não se identifica. Não é ele olha assim e fala, não, esse cara não... Ele não pensa isso conscientemente, né? O inconsciente dele não vê aquele cara negro na rua pedindo esmola como um dos seus, porque na família dele não tem ninguém com aquele aspecto físico. Então, por isso que no Brasil o brasileiro não tem afeto pelo próximo. Não tem essa coisa porque não se reconhece no outro, porque o outro é diferente. Entendeu? É assim. Tirou o direito da vida de uma... Cabe em nenhum acidente, em nenhum engasgo, em nenhuma queda. Lacerações, sangramento. Num corpo que não pesa 10 quilos. A bebê morreu. Fortaleza, bairro Dionísio Torres, 13 de julho de... 4 adultos e um bebê de 10 meses. Teve bebedeira e não se sabe se outras coisas a noite inteira. Por volta de 6h30 da manhã, a mãe escutou um barulho muito alto. Só que a mãe estava na sala com o irmão e a bebê estava dormindo no quarto com esse namorado e o primo. O namorado e o primo que ela tinha acabado de conhecer. O bebê de 10 meses, a filha dela, estava dormindo sozinha com esses dois estranhos. Ela ouviu esse barulho e foi até o quarto. A bebê estava na cama e esse namorado dela, que é um obeso, estava no chão. E quando ela chegou lá, ela começou a gritar porque a bebê estava toda suja de líquido vermelho. Ela pegou a bebê no colo e ele disse pra ela: eu acabei dormindo em cima dela, esmaguei ela. Ele é muito pesado. A mãe pegou a bebê e saiu correndo pra rua. Encontrou policiais que levaram ela pro hospital. Chegando lá, tentaram fazer a reanimação dela, mas ela... Chega, eu não consigo mais, cara. Eu já tô passando mal já de ver essa palhaçada aí, cara. Essa loucura brasileira. Essa maldade, né, cara? Cara, o perverso, o mal, ele acontece no mundo inteiro. O mundo todo você tem maldade, tem tragédias como essa, tem todo esse tipo de coisa. Mas somente no Brasil, somente e unicamente no Brasil, você vê impunidade. Porque se pela lei, cara, esses caras aí no máximo, não ficam nem 5, 7 anos presos. Eles só não vão ficar mais tempo preso porque com certeza eles irão morrer. Eles serão executados. Até porque o Ceará está dominado pelo Comando Vermelho, né? Então, creio eu que as penitenciárias, as cadeias, são dominadas pelo Comando Vermelho. E a lei do Comando Vermelho é cerol para Jack. Ainda mais Jack de bebê. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, o vídeo hoje foi pesado, né? Mas é uma coisa que eu tinha que falar, tinha que fazer. Porque, infelizmente, a maldade humana, ela não dá descanso, né? Obrigado você que assistiu até aqui. Dá o like aí, compartilha esse vídeo, né? E deixe nos comentários aí, por favor, a sua indignação para esse ato perverso, cruel e maldito. Eu espero que esses caras sofram e morram da pior forma, cara. É meu sentimento para com esses demônios. Bebezinha que tá aí, ó, não existe mais. Acabou de chegar na Terra, voltou pro céu. Da pior forma.
O cara... Beleza, galera. Se inscreve aí, dá o like, valeu.